Verdadeiro ou falso? Para todas as relações RS em conjunto A, se RS são transitivas, então a união R união S também é transitiva. Eu tenho uma generalização de uma implicação. Então eu começo tomando objetos genéricos desse tipo aqui, sejam R e S relações em conjunto A. E eu suponho que elas são todas duas transitivas. E agora eu quero garantir que a união R união S é transitiva. Então aqui eu tenho que explicar por que quando R e S são transitivas, a união também é transitiva. O que significa dizer que uma relação é transitiva? Vou escrever aqui. R união S é transitiva, ou uma relação qualquer, é transitiva quando acontece o quê? Quando para todos elementos x, y e z no conjunto A, que eu tenho relações em A, então para todos os elementos x, y, z em A, se o par xy pertence a R e o par YZ também pertence a R não, a união R união S, e o par YZ também pertence à união R união S, então o par que eu monto x, y em R união S, YZ em R união S, XZ também está na união. Então, para garantir que uma relação é transitiva, o que eu preciso é explicar, garantir, provar uma generalização de uma implicação. Então, eu vou começar essa parte da prova com sejam x, y, z elementos de A, tais que o par xy pertence à união e o par yz pertence à união. E aí, depois, usando isso, vou tentar mostrar que o par xz pertence à união. Então, continuando aqui. Para todo XYZ, tomei o XYZ. Se o par XY pertence à união e o par YZ pertence à união, supus que esses dois pares estão na união. E o que eu quero? Garantir que o par XZ pertence à união. Então, essa vai ser a última linha da prova agora. A penúltima, no caso. Agora eu tenho aqui informações que eu quero usar e que estão no formato de alternativa. Se o par XY pertence à união entre R e S, é porque ou XY pertence a R ou XY pertence a S. A mesma coisa aqui. Se o par YZ pertence a R união S, é porque ou YZ pertence a R ou o YZ pertence a S. Duas alternativas aqui, 4 alternativas no total. Então, eu vou ter XY pertence a R e o YZ pertence a R também. Mas também vou ter XY pertence a R e a outra alternativa, YZ pertence a S. Vou ter XY pertence a S e YZ pertence a R. E vou ter XY pertence a S e o YZ também pertence a S. 4 casos. Então, eu tenho esses 4 casos. No primeiro caso, porque R é transitiva, eu vou conseguir a garantia de que o XZ pertence a R. No último caso, porque S é transitiva, eu vou conseguir a garantia que o XZ pertence a S. Mas nesses dois casos do meio, como é que eu vou fazer? Eu sei que R é transitiva. Sei que S é transitiva. Mas eu só consigo tirar alguma conclusão a partir daí se eu tiver dois pares na relação que têm essa característica comum. O segundo elemento de um par é igual ao primeiro do outro. E aí eu consigo montar um par com os extremos aqui, que eu consigo garantir que está na relação também. Mas aqui eu tenho um par numa relação, na R, e o outro na relação S. Aqui eu tenho um par na relação S e o outro na R. Eu não consigo chegar à conclusão de que o par XZ pertence ao R união S, nem aqui, nem aqui. Então, eu tenho dois casos onde eu não vou chegar na conclusão que eu preciso. Aí, será que daria para fazer de outra forma, tentar garantir, chegar nessa conclusão com outra justificativa? Talvez. Mas se essa ideia inicial não está saindo, a gente começa a desconfiar que eu estava tentando provar que o enunciado é verdadeiro
Mas talvez ele não seja, então, talvez ele seja falso, porque a prova não está saindo. Se ele for falso, o que eu tenho que fazer? Bom, explicar por que é falso. Nesse caso, a justificativa de por que o enunciado é falso não é uma prova. A gente não chama isso de prova em matemática. Então, o formato não vai ser esse. O que eu vou tentar fazer? Eu estou querendo desconfiar daqui agora que não é verdade que para quaisquer relações que são transitivas, a união delas também é transitiva. Então, eu vou tentar montar, bom, se não vale sempre, então tem uma situação onde não vale. Vou tentar exibir essa situação, vou tentar arrumar um exemplo de relações R e S que são transitivas, mas que quando eu faço a união não dá transitivo. Onde que eu vou arrumar esse exemplo, professora? Vou pegar a dica daqui ou daqui. Aqui está me mostrando uma situação onde R e S podem ser transitivas, mas a união não. Então, eu vou tentar montar o exemplo olhando para cá. Basta olhar para um caso, então vou olhar para esse. Eu preciso de relações em conjunto A, então A tem que ter pelo menos 3 elementos para isso aqui funcionar. Eu preciso que uma das relações tenha o par XY e a outra o par YZ. Então, vou pegar aqui um conjunto A com 3 elementos, 1, 2 e 3. Uma relação R que tem um par, vamos dizer 1, 2. A relação S tem o par, a primeira coordenada é a segunda coordenada do outro, então aqui é 2, e a terceira pode ser outra. Eu preciso de relações R e S que sejam transitivas, e de modo que a união não é transitiva. Quando eu fizer a união aqui, o que vai ter? É só juntar tudo que está em R com tudo que está em S, certo? Essa relação é transitiva? Uma relação ser transitiva, se eu encontro 2 pares que têm a segunda coordenada de um igual à primeira coordenada do outro, então o par que eu monto com as outras coordenadas tem que pertencer também à relação. Mas isso não acontece aqui. Então, a união entre R e S não é transitiva. 1, 2 pertence à união, 2, 3 também pertence à união e 1, 3 não pertence à união. Então, R união S não é transitiva. Eu estou querendo mostrar que não é verdade que quando as relações R e S são transitivas, a união é transitiva. Eu vou conseguir um exemplo onde a união não é transitiva. Só funciona se, como contra-exemplo aqui, se R não for transitiva e S também for transitiva. Essas duas são transitivas? São. E a maneira mais fácil da gente pensar que elas são transitivas aqui é pensar o contrário. O que acontece de errado para ela não ser transitiva? Para eu garantir que ela não é transitiva, eu tenho que conseguir arrumar um par com uma determinada segunda coordenada e um outro par que tem aquele objeto na primeira coordenada, todos os 2 pares na relação, e quando eu monto o par usando a primeira coordenada aqui e a segunda lá, esse par não pertence à relação. Então, para uma relação não ser transitiva, eu tenho que conseguir encontrar 2 pares na relação desse jeito aqui, com a segunda coordenada de um par igual à primeira do outro. Então, R, para essa relação R aqui, isso não acontece. Eu não encontro 2 pares que pertencem à relação R, onde a segunda coordenada de um par é igual à primeira do outro. Mesma coisa para o S. Então, R e S são transitivas, sim. A união não é transitiva, então não é verdade que para todas as relações R e S, quando R e S são transitivas, a união também é, e a justificativa é só isso aqui. Então, vamos passar limpo. Considere o conjunto A, que tem os elementos 1, 2 e 3. A relação R em A só tem um par, o par 1, 2. E a relação S, que tem o par 2, 3. R e S são transitivas, mas R união S, que tem o par 1, 2 e o par 2, 3, não é, porque o par 1, 3 não pertence a essa união. Então, a união não é transitiva, mas as duas relações são. Acabou. Não tem prova 2 pontos, nem tem quadradinho. Eu não estou explicando por que o enunciado é verdadeiro. Eu estou justificando por que ele é falso.
Em matemática, quando a gente vai justificar por que o enunciado é falso, a justificativa não é chamada de prova.